Está aqui ao meu lado o vereador Valmir Chaveiro, do PTB. Vai vir falar com a gente sobre a sessão da Câmara desta semana, a situação da Covid em Mirassol, entre outros assuntos. Primeiramente, Valmir, um abraço para você. Obrigado por se disponibilizar a falar com a gente aí. Bom dia ainda. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Odair. Bom dia a todos os ouvintes da TS Rádio. E me coloco à disposição aí de vocês aí para responder as perguntas. Bom, antes do Valmir responder as nossas perguntas aqui, nós vamos passar para vocês aí um trecho do que aconteceu na sessão da Câmara desta semana. Chamei ele aqui principalmente por causa deste incidente, digamos assim. Ele teve um desentendimento com o presidente da casa, o Caco Navarrete. Acompanhe. Sobre a CPI, fiquem atentos, porque nessa casa sempre foi aberto CPI, quem prescreve e assina é o presidente. Os outros são sorteio. Mas... Senador, de novo, mas pelo amor de Deus, eu vou acabar de... Eu vou falar, rapaz. Mas está no regimento interno, você está errado o que você está falando. Você dá licença? Quem nomeia a CPI mas aí não tem, é não tem o presidente, está escrito no regimento interno. Você na comissão de ética. Vou ler para você, vereador. Vou ler para você aqui, ó. Terceiro parágrafo. Presta atenção no regimento interno, vereador. Você não sabe o que você está falando. Mais o requerimento, como esse imbecil não espera os outros falar, e eu vou te pôr na comissão de ética, hein? Porque você fica me caçando problema não, que eu te pôr na comissão de ética. Quem está me caçando é você, vereador. Só porque, na verdade, vamos falar aqui as verdades, vereador. Põe os 10 minutos. Vamos falar as verdades aqui. Põe os 10 minutos dele. Vamos falar as verdades aqui, ué. Põe os 10 minutos. Pela ordem, diretor jurídico. Não, vereador, ele não pela pode ordem fazer isso aí. Você está me atacando, vereador. Tá aí, portanto, isso foi o que aconteceu na sessão da Câmara da última segunda-feira. Então já vou ser direto com você aqui, Valmir. Qual o motivo? Por que tanta tensão ali entre você e o novo presidente da Câmara? Bom, como eu disse, agora já é boa tarde, né? Só para deixar claro que eu não tenho nada contra a pessoa do presidente da Câmara, Caco Navarrete, tá? O que aconteceu antes de mim começar meu expediente oral, que é de direito meu, pelo regimento interno fala o artigo 167. Quando a gente não concede a parte, ela não é concedida para ninguém. E o vereador tem esse direito de não conceder a parte. Ele tem esse direito. Portanto, eu já protocolei um ofício na casa, pedindo para o presidente se atentar nesse artigo. E ao começar minha fala, eu já deixei bem claro que eu não consideraria a parte a ninguém, e principalmente ao presidente. Tá? Então, eu não tenho nada contra, como eu disse, ao presidente, mas eu também não concordo com algumas coisas, algumas opiniões, alguns pensamentos dele, como vice-versa também, ele não concorda com os meus. Mas eu estava dentro do meu direito e eu não vi o porquê, principalmente sem citar o nome dele, ele tentar entrar na minha conversa. Bom, eu vou continuar a entrevista, mas está chegando agora informação oficial da assessoria de imprensa da Prefeitura de Mirassol. O pessoal fica ansioso aí, então não vou deixar ninguém esperando, não. Informação oficial da Prefeitura Municipal de Mirassol, então, diz o seguinte, nem li ainda, vou ler agora. Junto com os municípios de Jaci, Mirassolândia e Neves Paulista, o prefeito de Mirassol, Edson Antônio Hermenegildo, decretou medidas mais restritivas para o combate à pandemia da Covid-19. O decreto de número 5855 passa a valer, eu falei, né? A partir de segunda-feira, então. Então, nesse final de semana, tudo como estava antes, passa a valer a partir de segunda-feira e tem validade até as 11h59 da noite do dia 30 deste mês. Ficou instituído o programa Ação. O que é isso? Consiste em adotar medidas visando intensificar a conscientização, a fiscalização e a vacinação no âmbito municipal. Entre as medidas está o fechamento do comércio, fornecimento, consumo de bebidas alcoólicas entre as 8 da noite e às 7 da manhã. Então, ao contrário do que acontece em Rio Preto, a partir de segunda-feira,
Tudo tem que estar fechado às 8. Em Rio Preto é às 6. Então, Mirassol vai ser às 8 da noite, o, entre aspas, lockdown. Será proibida a circulação de pessoas entre as 9 da noite às 5 da manhã, inclusive em condomínios, clubes e áreas residenciais, exceto para trabalhadores e pessoas em busca de atendimento médico. O decreto de número 5855 também proíbe o funcionamento de supermercados e similares, bares, restaurantes e comércio do gênero alimentício entre 8 horas da noite e 7 horas da manhã. É proibida a realização de festas, reuniões e eventos em locais públicos ou particulares com qualquer finalidade. E os supermercados e similares, bares, restaurantes e o comércio de gênero alimentício poderão funcionar na modalidade delivery, além do horário previsto, devendo as portas de tais estabelecimentos permanecerem fechadas, sob a pena de responsabilização legal. Os descumprimentos das normas previstas no decreto sujeitará os infratores à aplicação de sanções previstas nas normas posturais sanitárias e demais normas municipais em vigor. Resumindo, ficou então entre as 8 da noite às 7 horas da manhã, o chamado lockdown, né? Fecha tudo e das 9 horas para frente não pode circular na rua. Mas venhamos e convenhamos, Valmir está aqui, vai falar também, né? Na prática já estava mais ou menos assim, né, Valmir? Eu acho que, mais uma vez, a gente vai na contramão desse vírus Covid, né? A gente praticamente já estava nessa situação e vendo a situação que a gente vive hoje no nosso município, entristece. Até porque 2 horas a mais, eu acho que ele vai trazer um pouco de São José do Rio Preto para Mirassol novamente, entendeu? Vai ter um transtorno tremendo. Lá o que acontece, não pode nem vender bebida alcoólica, né? Aí. E eu acho que a gente está na contramão da Covid. A gente está... Eu não estou entendendo qual é a preocupação do prefeito municipal em fazer um decreto desse, diminuindo 1 hora, onde a gente já estava, né, nas 21 horas. O Plano São Paulo fala das 20 horas, né? A gente tinha levado para 21 horas. E eu acho que não vai ajudar em nada o comerciante do nosso município, até porque a pizzaria, que ela abre às 19 horas, não vai ter o direito de trabalhar, né? Então, eu acho que a gente está na contramão do Covid. A gente não está no caminho certo. Essa é a minha opinião. Bom, continuando aqui, a gente vai abordar novamente este assunto, então só para ficar confirmado as informações oficiais, então, após a reunião aí com os prefeitos da comarca de Mirassol, ficou definido que será feito um lockdown, né, a partir das 8 horas da noite em Mirassol. Então, como eu disse, na prática pouca coisa muda, porque já estava valendo até as 9 horas, 1 hora só que desceu aí o horário, tá bom? E tem essas 3 aí, o programa Ação para fiscalização, aumentar a vacinação e tudo mais. A gente vai ver se vai funcionar na prática mesmo. Continuando com o papo aqui com o Valmir Chaveiro sobre o que aconteceu na Câmara. Valmir, ali vocês, os dois acabaram se excedendo, né? Você não acha que houve falta de decoro por parte dos dois ali? Olha, como eu disse, né? Ali a gente tem imunidade parlamentar na tribuna, né? Acredito que eu não citei o nome do presidente da casa. Me parece que quando você cobra alguma coisa do Poder Executivo, me parece que ele fica um pouco nervoso, ele se exalta às vezes. E a intenção, pelo menos desse vereador, era questionar bastante o diretor da saúde pelo momento que a gente está vivendo, como eu disse. Na semana dessa audiência que foi semana passada, uma semana antes a gente tinha perdido 11 vidas na UPA. Então eu acho que o diretor ele deveria ser muito mais questionado e assim por diante a gente tentar resolver a situação de uma UPA que estava transbordando gente. E aí a gente viu aqui que eu falei no começo que a UPA hoje dá com números assim, não são aceitáveis. Tem 10 pessoas internadas lá, ainda já é um número alto, mas chegou a 30. Né? Só que a gente tem que... Será que o número diminuiu porque diminuiu a transmissão? É porque as pessoas morreram lá dentro e aí não tem mais internação? Fica esse questionamento, né?
Sobre o Caco ainda, o Valmir, existiu algum episódio ali nos bastidores que acabou inflando os ânimos de vocês antes da sessão ou mesmo nos dias anteriores, ou foi só ali por causa desse motivo que ele tomou a parte, não sendo permitida a parte? Isso aí já vem uma discordância com algumas atitudes dele, mas eu respeito por ele ser o presidente da Câmara, mas como eu disse, eu não sou obrigado a concordar. E teve algumas falas dele, inclusive ele disse que não resolveria se instalar um hospital de campanha no nosso município, onde eu acho que ele está em outro país. Eu acho que resolve sim, eu acho que o prefeito tem que tomar uma medida o mais rápido possível nessa situação, haja vendo que a gente não está tendo uma vacinação em massa. E quando tem alguma coisa de vacinação em massa, tem esses transtornos de horário, de aglomeração de pessoas, não está tendo aí um cronograma legal para a nossa população. Então eu acho que o hospital de campanha resolveria muito o nosso município, até porque, como foi dito lá pelo chefe de gabinete, que o projeto que a gente aprovou da outorga onerosa, onde liberaria quase 5 milhões de reais para a Covid, ele demorou quase 120 dias para responder lá na segunda-feira que não é possível, que a gente poderia correr por uma improbidade administrativa. Tanto o prefeito como os vereadores. E como nós disse lá na Câmara, que se fosse para correr improbidade salvando vidas, todos nós colocaríamos nossos cargos à disposição. Bom, ele como presidente da Câmara, ele tem algumas atribuições na administração, né, da Casa de Leis. É verdade que ele tem feito, você falou aí de alguns desentendimentos de medidas que ele tem tomado. Quais seriam essas medidas? Você poderia falar pra gente? Olha, uma que assim eu posso falar já com propriedade, que eu acho que não é segredo para ninguém. Eu entrei em contato até com o prefeito municipal, com ele também. A gente tinha um motorista na casa, que ele é servidor municipal. Ele se chama Mauro Serafim e ele trabalhou 20 anos na casa, ou mais de 20 anos, viajando com os vereadores, buscando recursos, tanto São Paulo, Brasília, sempre à disposição da nossa casa. E o Mauro, ele teve um problema de visão, e ele está perdendo a visão dele. E assim que o presidente assumiu, vendo que o Mauro não estava assim mais servindo para casa ao entendimento do presidente, ele devolveu o Mauro para a prefeitura. E quando ele devolveu o Mauro para a prefeitura, eu fui falar com ele. Falei, ô presidente, deixa ele aqui entregando os ofícios para a gente, levando as documentações para o senhor, até porque esse rapaz serviu muito o nosso município. E hoje ele precisa da gente, que ele está perdendo a visão. E isso aí para a Câmara não custa nada. Por você ter uma ideia, eu falei com a esposa dele, nem sei se eu era permitida falar o nome dele ou não, mas ele está gastando em torno de R$ 1.200 a R$ 1.500 de medicação para tentar voltar eu acho que é 20% de uma vista. Então, eu acho que uma pessoa que serviu tanto o município, serviu tanto a Câmara Municipal, levando a gente aonde precisava, e hoje ser praticamente jogado ele tá nos cantos, eu não concordei com essa situação. Fui falar com o prefeito municipal, até porque o Mauro também foi motorista do Mirassol Futebol Clube, e pedi para que ele devolvesse o Mauro para a Câmara Municipal. Nessa medida, ele voltando para o quadro de funcionários da prefeitura, teria alguma modificação no salário dele? Ele perderia, né? Até porque ele é aposentado. E a pessoa aposentada no Brasil, você sabe como que é. Muitas das vezes eles gastam 80% do seu salário com remédios. E assim por diante, ele devolvendo o Mauro para a prefeitura, o Mauro perderia as gratificações da Câmara Municipal. E eu pedi para o prefeito municipal falar com ele para devolver ele para a Câmara, que ele precisaria da gente nesse momento. É a mesma coisa do ser usufruir do cara 30 anos e a hora que o cara não servir mais, a gente pisar na cabeça dele e jogar ele fora. Então eu não aceitei essa situação, questionei o prefeito municipal. Chegando o Mauro na prefeitura, o prefeito municipal encostou ele no INSS, devolveu ele praticamente para casa, né? Está encostado e hoje praticamente passando necessidade pela sua visão de doença. Bom, e teve um projeto de lei que inclusive vai entrar de novo na próxima sessão de autoria do presidente,
da Escola do Legislativo, que quando houve a tentativa 2 semanas, a Comissão de Redação e Justiça, que é presidida por você, pediu mais tempo para analisá-lo. Esse mais tempo que você pediu para analisar não teve nenhuma, vamos dizer assim, retaliação. Você queria mesmo tempo para analisar. Olha, Gustavo, não é só isso. Eu acho que Mirassol está necessitando de outras coisas, outras situações, como essa situação do hospital de campanha, da vacinação e assim por diante. Esse projeto, acredito que ele deva ser importante, mas a gente já tem um projeto na Casa da Câmara Itinerante. Eu queria perguntar para a população se funciona esse projeto da Câmara Itinerante. Foi comprado carretinha, cadeiras e assim por diante. Não funciona. Não se adequaram à Câmara Itinerante. Tem o projeto do ex-presidente da Casa, do Marcão Alves, do vereador Mirim, aonde também não deu andamento. Deu andamento no mandato do presidente e hoje está em vão. Não foi. Então, existe alguns projetos na Casa que poderia também servir como esse da Escola Legislativa. Agora eu pergunto, será que Mirassol necessita desse projeto nesse momento? Será que Mirassol exige esse projeto de Escola Legislativa para se adequar às crianças do nosso município, à política? Eu acho que a gente tem outras prioridades no nosso município e é por isso que eu estou brigando. Você falou aí já da outorga onerosa, né? Voltando a falar sobre a Covid-19. Lembrando aqui, gente, já foi anunciado o novo decreto. A partir de segunda-feira, Mirassol com medidas um pouco mais restritivas, com lockdown noturno a partir das 8 horas da noite, das 8 da noite até as 7 da manhã, tá certo? Essa a medida principal aí tomada pela Prefeitura de Mirassol em resposta aí, mais uma resposta a Rio Preto do que qualquer coisa, né? Sobre a outorga onerosa, o projeto de lei, inclusive, de sua autoria, né? Visando que esses recursos fossem destinados para o combate à Covid, você se convenceu ali do parecer técnico do diretor do Departamento de Saúde, que foi lá na Câmara essa semana, e também da justificativa jurídica que foi dada por ele, pelo Renato Scocchi, lá durante a sessão? Olha, de verdade, como eu disse, eu respeito o Dr. Renato, respeito o diretor da Saúde, o Frank, até porque o momento que a gente está vivendo não é bom para ninguém, entendeu? Mas eu acho que, na medida do possível, a gente tem que tentar resolver a situação da população. E não foi o que aconteceu na sessão de segunda-feira com o diretor da Saúde e com o chefe do gabinete. Eu acredito que, quando a gente fez esse projeto, ele foi alinhado juntamente Executivo, Legislativo e com a Meta Pública, que faz o serviço para a Prefeitura e para a Câmara Municipal. A Meta Pública é muito difícil, assim, eu não acredito que eles iriam fazer um projeto constitucional, tá? Então, fez. O Tribunal de Contas apontou, mas apontou como, sendo que não foi gasto nada? Então, isso, sei lá, me deixou um pouco confuso, tá? Outra coisa, demorar quase 120 dias para resolver, falar que o projeto não poderia ser feito por problemas que poderia causar cassação de mandato dos vereadores e assim por diante. Então, não me convenceu muito essa situação desse projeto, não. Durante esta sessão, você teve até uma discussão ali com o Frank, né? Queria fazer mais perguntas para ele. E o Nando Nogueira rasgou lá o parecer num ato simbólico. O Júlio Salomão foi lá e disse que coloca o cargo à disposição. O que você achou da atitude desses seus companheiros de casa? Eu acho que não só o Júlio como o Nando, né? Eu acho que são dois vereadores que estão se destacando aí também na nossa nova política aí. Eu acho que todos os vereadores colocariam os cargos à disposição, tá? Perante salvar vidas, como também eu já falei algumas vezes, se for para a gente ter que doar nosso subsídio para que nós doamos, o prefeito doou, o vice-prefeito doa, para a gente comprar respirador, salvar vidas, todos lá vão estar à disposição. Então, acho que esses dois vereadores estão no caminho certo, tá? Até porque, como foi dito, quando o diretor foi lá, a gente achou que a gente ia ter uma solução, a gente ia ter uma visão, um caminho. Mas, pelo que eu vi lá, a gente agora tem que começar a rezar, né? E torcer para que essa vacina chegue o mais rápido possível no nosso município, assim por diante, para salvar nossa população. Bom,
E foi nesta sessão, né, o vereador Nando Nogueira fez um requerimento para a abertura de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar recursos que foram destinados ao combate da Covid-19. De acordo com o que foi falado lá na sessão, 6 milhões no ano passado e mais 700 mil que vieram para este ano de recursos federal e estadual para o combate à pandemia. É bom salientar, né, Valmir? Uma CPI, ela gera custos para a Câmara Municipal, porque é preciso a contratação de assessores, de advogados para auxiliar nessa CPI. Não é o suficiente apenas os advogados que tem lá na sessão da Câmara. E vai gerar um custo. Não sei quanto, mas eu acredito que entre uns 20, 30 mil mês, uma CPI geraria mais ou menos ali. Estou falando meio por cima, tá, gente? Não é um número exato, não. Não seria mais fácil os vereadores recolherem provas, conseguirem essas provas e encaminhar as provas de ilicitude dos recursos da Covid para o Ministério Público poder fazer alguma coisa? Olha, Gustavo, é como eu disse, uma CPI, como eu disse lá também, né? Uma CPI é uma coisa muito séria, tá? É onde quer investigar, tem todo o direito de investigar, e eu até concordo com isso. Até porque a gente não vai investigar só o mandato passado, a gente tem que investigar tudo. É de cabo a rabo, certo? Eu sempre bato nessa tecla, que bate em Chico, bate em Francisco. Então, a formação da comissão, ela é feita pelo primeiro que subscreve na CPI, que foi o vereador Nando. Assim por diante, os demais se inscrevendo na CPI, era feito um sorteio para aquelas pessoas que gostariam de participar da CPI. Só que tem o regimento interno da casa, foi na onde o presidente não deu tempo de me explicar, que lá ele fala que o presidente pode nomear a comissão perante o presidente ter assinado, feito o pedido. E assim por diante, o presidente teria como nomear, partindo de comissões, assim por diante. Não deu tempo de me explicar e ele se excedeu ali. Então, hoje, a casa está vivendo do quê? De uma CPI, onde o Nando é o presidente porque ele subscreveu o primeiro, e os outros integrantes vai depender do presidente da casa, a escolha dele. Que é onde eu não acho que está correto. Eu acho que ali tem vereadores competentes, como foram eleitos pela população, e assim os que queiram participar, eles passem em sorteio. Como eu disse, tem o comandante Cuni, tem a vereadora Cida, tem o vereador pastor Demir Massa, tem o doutor João Paulo, que parece que quer participar também. Então, eu acho que mais justo, eu já assinei, me coloquei à disposição. Então, é mais justo quem querer participar da CPI ser sorteado, não ser escolha do presidente. Até porque eu entendo que o presidente está numa linhagem, respeito, como eu disse, mas que ele vai chegar ali na frente, ele não vai conseguir também tampar o sol com a peneira. Pelo que você conhece aí dos trâmites, você acha que a CPI vai ser aberta, então? Olha, como eu disse, né? Eu tenho essa mesma opinião sua. Ela vai gerar um gasto, eu acho, para o município. A minha opinião é o seguinte, Gustavo. Se houve desvio, por que a administração, quando assumiu, não fez uma auditoria? Questionando esses 6 milhões, questionando onde foi os 700 milhões e como assim por diante. Você disse, envia ao Ministério Público, entendeu? Envia ao Ministério Público, mas respeito também. Quer abrir a CPI, eu acho que deve ser aberta essa CPI. Acredito que na segunda-feira deva resolver essa situação. Eu só fiquei assim porque parece que o presidente ficou meio chateado, porque o presidente da CPI, tá, o Nando Nogueira, porque o presidente da casa quer nomear os componentes da CPI, o relator e o vice-presidente, o suplente, e o presidente da CPI me parece que está desconfortado com essa situação. Então, não sei qual vai ser a atitude, se ele vai dar sequência ou não. Só quero deixar claro que eu já assinei e estou lá à disposição. Você fez parte, era do mandato passado, né? Já está aí há 3 mandatos, é o 3º mandato consecutivo. E esses recursos, a grande parte veio na administração passada, no ano passado.
inclusive o prefeito da administração passada do mesmo partido que você. Então teria uma aproximação. Do que você pode dizer para a gente? Existiu algum tipo de irregularidade? Você conseguiu acompanhar como foram os gastos com relação à Covid o ano passado? Olha, Gustavo, como eu disse, inclusive eu até fiz 2 requerimentos na casa pedindo sobre a questão dos gastos desses 6 milhões que agora tudo joga na administração passada. E a administração passada, é como eu disse, quando assumiu agora o doutor Edson, o porquê de não abrir uma sindicância já para investigar tudo, então, dar clareza para a população. Agora, nós vamos investigar sim, já pedi em requerimento todos os números, o que foi gasto, o que não foi gasto, para assim por diante a gente tomar uma linhagem que nem eu disse. Eu vou fazer a fiscalização por fora, se eu não tiver na CPI. Tá? Então, como vereador, eu vou fazer minha parte. E já estou fazendo com alguns requerimentos que vai entrar agora segunda-feira, pedindo todos esses esclarecimentos dos 6 milhões e quanto também aos 17 mil gastos agora. Porque muitos falam que foram contratados 5 médicos, algumas enfermeiras, e o plano da Covid, o dinheiro não é específico gasto, né, na Covid, ele pode ser gasto na saúde, né? Então, por isso que eu estou pedindo esses esclarecimentos, para que a população fique atenta e saiba a real verdade. O teor da minha pergunta de agora foi o mesmo teor da pergunta da Dulce Toso, perguntando sobre o ex-prefeito André Vieira, porque não foi cobrado mais dele com relação a isso. Ela até cita aqui que foram feitas várias higienizações, né, na administração do André no ano passado no combate à pandemia. Inclusive, eu gostaria de responder para a internauta, Dulce, eu nunca corri das minhas responsabilidades e hoje eu estou pedindo quantos mortos de março até janeiro, até dezembro, e quantos mortos de janeiro até agora. Quantos casos positivos, quantas pessoas recuperadas perante um ano de mandato do ex-prefeito e agora de janeiro até o mês corrente nosso aqui. Para mim também ter esses números para assim por diante ajudar também nessa investigação. Vamos continuar falando aqui com o Valmir Chaveiro. Antes de continuar o papo, só para mostrar aí, foi enviado uma foto para a gente aí dos prefeitos que estiveram presentes lá. Ó. A gente vê aí a presença do Dr. Edson, mais aqui à direita, para quem acompanha com imagem. Então, o Dr. Edson está ali. A Valéria, a prefeita de Jaci, também está ali. E o prefeito de Neves, o Márcio Faragutti, mais à esquerda ali. Aparentemente, então, os prefeitos de Mirassolândia e de Bálsamo, que já tinham definido o seu lockdown de acordo com o que Rio Preto definiu, não compareceram nesta reunião feita aí na prefeitura de Mirassol, repetindo que foi definido. O lockdown adiantou, aliás, em 1 hora só o fechamento, às 8 horas da noite. Então, a partir de segunda-feira, fechamento de tudo às 8 horas da noite, e não pode circulação de pessoas a partir das 9 horas da noite, das 9 da noite até às 7 da manhã. E foi anunciado aí também um plano para maior fiscalização do que está acontecendo para conter o avanço do vírus. Deixa eu ver se tem mensagens aqui, se tiver alguma pergunta aqui pro Valmir, a gente já faz também. Tá a Janete Tardoc, a Maria Inês Sequim, o Jesus Vila concordando comigo, dizendo que, na opinião dele, CPI não funciona. Zé Português está participando aqui também, Francisca Silva, o Adriano CR, Dulcilene Toso, tá aqui também o Thales Borges. Valmir tá sentando a ripa. Que isso, Thales? Danilo Pradella parabenizando o vereador. Luci Berrocal, Paulo Sérgio Oliveira. Semana movimentada em Mirassol, diz o Danilo, é verdade. Principalmente nas funerárias. Se for movimentada de notícia, imagina nas funerárias, isso é triste, né? Tá aqui também a Regilene Santos, isso aí não devia nem ser chamado de lockdown. Não pode mesmo, não é um lockdown, né, gente? Vergonha de decreto. Tem bastante hospital em Mirassol, né? Diz a Juliana Berrocal. Também aqui, Juliana Berrocal elogiando o Valmir. A Silene também participando com a gente.
Muita gente. O Reinaldo Botão, J. Carlos Dionísio também participando aqui, mandando seu alô. Camila Coutinho, vergonha de Mirassol. Também aqui a Sandra Espada, mesmo teor, uma pouca vergonha. E aí ela diz, né, a consequência que vai vir, né? E aí vocês vão lá na Câmara de novo falar, semana que vem a UPA vai lotar. É triste, né? Muito triste. Fátima Dornelas, não tem hospital. Também aqui o Augusto Silva. Deixa eu ver mais aqui. Pessoal, muita gente, então não vai dar para falar de todo mundo aqui. Deixa eu só dar uma passada aqui no Mirassol Conectada para não ficar devendo para eles. Benedita Gonçalves, Terezinha Delfino, Aline também aqui participando, que o pessoal tá rindo, né? Rindo para não chorar, né? Desse horário que foi divulgado aí. Que prefeito fanfarrão, a Amanda diz aqui. A Viviane Clemente, palhaçada, tem que fechar às 6 igual as outras cidades. Mônica Larsen, Altair Guerreiro da Silva, Mari Monteiro diz, nada muda. Gisele Benatti, que decreto é esse? Olha, para mim vai mudar um pouquinho, vou explicar por quê. Eu dou aula de inglês, dou aula à noite. Então aí eu dou aula, tem uma aula que eu dou lá que é das 8 até as 9. Então aí eu já não vou poder dar a minha aula, né? Pra mim mudou um pouquinho. Então, e o que o Valmir disse aqui, tem restaurante, né? Pizzaria, esse tipo de estabelecimento aí que teria o atendimento presencial um pouquinho mais estendido, não vai ter mais. Então muda, assim, mas é pouca coisa também, né? Ivânia Favari, Manuel Luiz Freitas da Silva, falando dos ranchos, dos churrascos e não sei o que lá. Adriana Prioli, Mirassol, que vergonha desse prefeito. Vilma Costenaro, pessoal falando bastante aí do lockdown fajuto, vamos dizer assim, proposto pela Prefeitura de Mirassol. Bill Fabiano, Dona Isaura Henrique também participando por aqui. Continuando para finalizar aqui com o Valmir, que tem almoço, né, Valmir? Tem que almoçar também. Terceiro mandato consecutivo. A nível de comparação, Valmir, nesses primeiros 6 meses desse novo mandato, em que aspectos essa nova composição da Câmara se diferencia das anteriores que você fez parte? Olha, eu acho que também como eles, o primeiro mandato, como também eu fui o primeiro mandato, é um pouco frustrante quando você assume de não ter o poder da caneta. Então, mas eu vejo alguns vereadores ali se destacando, procurando, tentar ajudar a população de alguma maneira, tentar ajudar a administração. É que nem eu não quero me colocar como oposição, eu quero me colocar sim, como ajudar a população, ajudar o nosso município. Então esse é meu ideal como os demais vereadores que tem lá na casa hoje, os novatos, procurando ajudar de qualquer maneira, tanto a saúde como a educação e assim por diante, né? Mas a gente viu um pouco de dificuldade pelo prefeito municipal ter sido vereador, presidente da casa. Eu acho assim, deixou à disposição sim o gabinete, mas eu acho um pouco legislativo e executivo um pouco distante. Então, alguns podem ser que tenham mais facilidade, como outros não tenham. Então, isso me preocupa um pouco, até porque, como foi dito, estamos aí no meio do ano, o mandato começando, e então me preocupa um pouco essa situação. Gustavo, eu só queria voltar um pouquinho do Covid, e o que mais me preocupou, que não sei se vocês ficaram sabendo também, que havia ali um abaixo-assinado entre os funcionários da UPA e tentando resolver a situação deles, e não resolvendo, eles estavam queriam pedir as contas. Aí eu perguntei o porquê. Foi negado o dissídio deles, de direito deles, o momento que a gente está vivendo. Então eu já pedi também essa documentação para ver. E aí seria a responsabilidade da OS, né? Da OS... E da prefeitura de cobrar. Da prefeitura municipal. Mas quem passa esse repasse é a prefeitura municipal, né? O diretor da saúde parece que foi lá, se explicar lá, não foi convincente aos trabalhadores de lá. Eu já pedi uma documentação, porque eu quero saber o porquê foi negado. O porquê um momento desse
sacrificando os trabalhadores lá que fazem frente de trabalho dessa pandemia e não ter o direito. Ô, Valmir, eu vou deixar um questionamento meio no ar, porque a gente não tem certeza de nada, mas assim, essa semana saiu no Diário Oficial que a Prefeitura enquadrando Faceres e Famerp como OSs. Como OS. Será que teria relação? Eu acho que isso aí é para uma nova licitação, tá, Gustavo? Eu acho que vence agora em julho, né? Me parece que falaram que vão renovar por mais 3 meses aí a UPA até fazer o processo licitatório. Eu acho que a OS ela vem para quê? Para qualificar as empresas que vão participar das licitações. Então, eu acho que não tem a ver com o dissídio. O dissídio é um problema que o município teria que resolver. E, nesse momento, eu acho que essas pessoas deveriam ter sido olhadas com melhores olhares. Tá? Bom, Valmir, com relação ao Poder Executivo, você já demonstrou aí toda a sua opinião, né? No mandato passado, como eu já disse, você fazia parte da situação, sendo do mesmo partido do então prefeito. Agora, você se sente mais, digamos assim, à vontade, independente lá dentro da Câmara Municipal na sua atuação e também pode fazer uma avaliação aí da atual administração na Prefeitura? Olha, como vereador, ou na gestão passada, que eu era o líder do governo do ex-prefeito André Vieira, todas as vezes que eu não me sentia confortável, eu questionava. Questionava e documentava. Então, esse mandato não vai ser diferente. Todas as vezes que eu achar que eu não concordo, eu vou questionar. Eu vou questionar, vou documentar. Então, não é porque eu era do partido, que eu fui do partido, e hoje não sou do partido, mas ganhei a eleição. Não estou para atrapalhar o nosso município. Eu quero sim que caminhe muito bem nosso município. Quanto à gestão atual agora, vejo que pegaram a situação a 1000, entendeu? Mas que está havendo esses desencontros legislativo e executivo. Que está havendo esses desencontros, com certeza. Se você perguntar para demais vereadores, hoje eu já recebi a notícia aqui do decreto. Mas muitas das vezes a gente fica sabendo as coisas depois. Nos bastidores aqui, gente, até perguntei pro Valmir. O Valmir já tá sabendo, porque geralmente os vereadores ficam sabendo antes mesmo, mas isso não tá acontecendo. Tá tendo um desencontro muito grande. Muitas das vezes a população fica sabendo antes do vereador. Respeito também, tá? Não querer a proximidade, sei lá, de notícias do vereador e assim por diante, porque a gente é a voz, a gente que tá na rua, a população cobra a gente. Então, se a gente tiver a informação, a gente vai ajudar a administração a divulgar. Como eu já pedi para o Frank fazer algumas lives, como o Dr. Edson também, para informar a população, e não é o que está acontecendo. Mas eu torço para que a administração pegue aí os trilhos que o nosso município, nós necessitamos. Porque antes da campanha, parece que tudo é fácil. Parece que tudo se resolve. A partir do momento que você é eleito, parece que aí começa a vir burocracia, parece que não atende mais as pessoas, eu não sei o que acontece. Não sei se, às vezes, aquela cadeira ela tem um amaldiçoado, não é possível. Tá participando aqui com a gente também, ó, a Luana Fernandes, que é a ex-primeira-dama, esposa do André Vieira, falando das verbas que foram feitas distribuição de máscaras, kit higienes, álcool em gel, que eram entregues diariamente. Ivanete Castanho participando aqui também. Fernandinho Cruz está participando também, mandando seu boa tarde aqui. Aparecida Luzia Santos. Olha quem está aqui, ó. William Bigelow. Grande abraço, Bigode. Tá? Já tá inteiraço? Tá inteiro? Graças a Deus, ele e minha irmã está muito bem. Maravilha. Ivanete Castanho. Márcio Reis. Nos finais de semana, como fica? No final de semana tá da mesma coisa, né? Só diminuiu para todo dia até as 8, viu, Márcio? Cristina Silva, que decreto é esse? Eu vou tentar assimilar agora à tarde, aí ver se eu consigo entender, tá? Eu ainda não entendi. Põe aquele um lá. Eu não entendi o que ele falou. Tata Silva, como ficou? Respondo para você, Tata. A partir das 8 horas da noite, a partir de segunda só, tá? Por enquanto tá tudo do jeito que estava. A partir de segunda-feira ficou decretado que às 8 horas todo o comércio, tudo tem que fechar as portas. Mas
pode continuar no atendimento delivery após as 8, né? Tem isso também. Só não pode o presencial. Márcia Regina, também a Cristina Silva, Gislaine Garcia, com vergonha de Mirassol, o Tibério está aqui também, Paula Moraes, elogiando o vereador Valmir e também o vereador Daniel Soto, o Luiz Carlos Fonseca, o nosso repórter, e a Gema Castro está aqui também. E o pessoal da Mirassol Conectada, será que tem gente? Tem sim, senhor. Bill Fabiano Silva, se preparem para receber os rio-pretenses. Tem isso, né? O Valmir falou aqui. A Dona Isauro, Valdir Fortunato, Luana Matrone, Ingrid Costa. Esse prefeito é uma comédia. Também o Valdir Fortunato aqui... Falando dos ciclistas, Tafarel Ana Paula, Guilherme Aranega, Decreto Lixo, Lucas Parapan. Lucas, chegou agora? Não, a partir de segunda-feira vai fechar às 8 horas da noite, tá? Divino José Ferreira, tem muito que aprender o nosso prefeito, é filhote ainda, essa eu nunca tinha ouvido. Também a Valéria Apolo, fecha Rio Preto, Mirassol lota, cadê hospital, cadê médicos, a coisa tá feia, o prefeito não faz nada. Ô Valmir, você tá percorrendo a cidade, tá faltando médico nas UBSs mesmo? Olha, tá faltando, mas também tem que ressaltar esse projeto da OS aí. O prefeito municipal fez uma reunião com a gente, a intenção dele das UBS quanto da UPA, se for concretizada, a população vai ganhar e muito. Então, tomara que isso aconteça. Tá aqui a Sandra Mas Lúcia. está faltando em todos os lugares. Sandra Lúcia, Adalto Costa, também aqui a Gisela Santos, todo mundo perguntando a determinação. Só vai valer a partir de segunda-feira o novo decreto. Eu vou repetir daqui a pouquinho para vocês, tá? Fica acompanhando aí. Vou me despedir do Valmir e depois a gente vai detalhar para vocês novamente o decreto publicado agorinha há pouco pelo prefeito de Mirassol, Edson Antônio Hermenegildo, Luciano Boracini, Manuel Luiz Freitas da Silva. Valmir, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui no programa prestar os seus esclarecimentos aí. Sempre tem as portas da TS Rádio abertas para você aqui. Um grande abraço e até a próxima. Gustavo, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez sua, do Odair e de toda a equipe de vocês da TS Rádio, onde leva informação para a nossa população e me coloca à disposição. Sempre que precisar, estarei à disposição e torcer para que a nossa cidade caminhe aí o melhor possível e que essa vacina chegue o mais rápido possível para a nossa população, para assim por diante a gente parar de perder um pouco dos nossos entes queridos aí, né? Muito obrigado pela oportunidade e a todos os ouvintes aí, tenham uma boa tarde.